Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Aleluia. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje nós vamos estar lendo em Apocalipse 1, os versículos do 1 ao 3, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Glória a Deus. O capítulo 1 do livro de Apocalipse, o livro da revelação, o livro que o apóstolo João, o último apóstolo, ele recebeu sobre revelação lá na ilha de Patmos. Ele nos dá uma introdução do que qual foi a intenção de Deus ao revelar, né, ao trazer ao conhecimento alguns mistérios, coisas do que estava acontecendo naquela época e coisas do porvir, coisas que já aconteceram posterior àquela época, em tempos atrás, e que ainda vão acontecer nos tempos presentes, porque sabemos que é chegada a hora, né? Como diz aqui no final do versículo 3, né? Porquanto o tempo desses eventos está à porta. Deus, ele concedeu a João a oportunidade de receber em revelação. E teve coisas que ele recebeu que não podiam ser reveladas. E foi uma experiência só com ele. Mas só em ler o capítulo 1 e tentar imaginar a sensação de João ao ser visitado pelo Senhor Jesus e da forma que ele veio transfigurado, é de se emocionar. Porque mais à frente, se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que ele está revelando coisas a serem relatadas para as 7 igrejas. Ele vai também relatar que Jesus é que apareceu para João nesse início e faz essa revelação. E quando o versículo relata a descrição do Senhor Jesus, é de emocionar. Não tem como não. É como se você tivesse tendo a mesma experiência que o apóstolo João ao contemplar a presença do Senhor. Quando a gente está lendo a palavra do Senhor, a gente está em conversa com Ele, apto para ouvir as coisas que Ele tem a revelar. E é maravilhoso quando Ele diz no versículo 8 assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Aleluia. Aleluia. Ele descreve a aparência do Senhor. E também é interessante dizer que o Senhor, ele reafirma no versículo 18 assim: eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Ele é o Todo-Poderoso. Glória seja dadas ao Senhor. Mas voltando aos versículos pelo qual eu tomei por chave essa reflexão, ele diz que ele usou João para revelar, para mostrar aquilo que iria acontecer nos fins, os tempos que estamos vivendo hoje. As profecias que ele revelou estão todas se cumprindo. É interessante porque muitas pessoas estão passando desapercebido disso tudo. A palavra de Deus se cumpre, as pessoas veem ela se cumprir, mas elas não se colocam no lugar que o Senhor determina através da sua própria palavra. Não segue aquilo que é orientado e muitas vezes até desconsidera muitas coisas que estão ali relatadas. E é triste muitas vezes viver dessa forma, vendo, pessoas que por diversas vezes recebem a orientação, mas que insistem em não cumpri-las. Pessoas que usam a palavra de Deus para justificar trechos bíblicos, para justificar certas atitudes erradas, porque vive de conjecturar coisas, de achar, de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. E sabemos que a gente tem que viver a palavra na plenitude. Se uma palavra não tem uma conclusão, mas lá na frente você vai ver uma exortação quanto se você tomar uma decisão diferente do que seja a vontade de Deus. Então, para que nós saibamos qual é a verdade e qual é a vontade de Deus para nossas vidas, nós temos que estar constantemente lendo, conhecendo e não se cansando, continuando e continuando, porque não vai ter tempo para ser cessado em relação ao conhecimento do Senhor. Porque cada vez que você lê a palavra, cada vez que você repete até o mesmo trecho, ele se revela de uma forma diferente para você. A palavra, ela continua dizendo, porque ele diz que veio como revelação, que o Senhor Jesus, e que João comprovou tudo, o que viu na palavra de Deus e testemunhou do próprio Jesus, que foi o próprio Jesus que veio para testemunhar a respeito do que ele tinha para escrever. Porque ele diz, escreve um livro. E no versículo 3, esse é o que eu quero que você verdadeiramente coloque dentro do teu coração. Faça germinar. E assim você venha ter essa intimidade maior com Deus. Assim como o apóstolo João teve. Ele diz assim, e vou repetir para cada um de vocês. Bem-aventurados, felizes, é isso que significa bem-aventurados. Felizes, plenos, os que leem, bem como os que ouvem. É interessante porque ele não só diz assim, ler, ele diz ouvir.
as palavras dessa profecia. Mas ele vai completando, porque não adianta só eu ler. Se eu ler e não ouvir, eu não consigo assimilar. Ouvir nessa palavra, ele está querendo dizer assim, aceitar. É ler e aceitar. Reconhecer como verdade aquilo que está escrito. E continua. E obedecem as orientações que nelas estão escritas. Ele não só está dando um caminho para que sejamos felizes, sejamos plenos nessa terra. Ele está dando um caminho completo. Ele não só está colocando uma seta, segue por ali. Não, ele está dizendo passo a passo do que precisamos fazer. Ler o livro da profecia, ler a palavra de Deus, ouvir, aceitar. Ler é tomar conhecimento. Ouvir é aceitar, é reconhecer como verdade e obedecer as orientações que nelas estão escritas. Não adianta só eu saber, eu reconhecer que é verdade, se eu não coloco em prática. E é essa a verdade que o Senhor quer de cada um de nós, que reconheçamos e que colocamos em prática. Porque Ele diz que o tempo desses eventos estão à porta. E esta é a forma que Ele nos dá para que nós nos preparemos, para que quando chegar o fim, porque cada um de nós estamos esperando a vinda do Salvador, através da nuvem maravilhosa, como relata a profecia. Mas sabemos que para muitos de nós, essa volta vai se dar no dia que fecharmos os olhos aqui nesta terra e não abrirmos mais. E a oportunidade que o Senhor nos dá são todos os dias. Hoje é mais um dia para que possamos colocar em prática isso que a palavra diz. Que possamos conhecer, reconhecer e obedecer tudo o que diz a palavra do Senhor. Tudo. Não deixemos que vírgulas nos impeçam de estar seguindo o que Ele determinou. Que quando uma palavra não seja completa, então não corra o risco de errar. Continue buscando, continue orando, continue lendo, que mais lá na frente você vai ver a verdade. O que é que Ele quer depois daquilo que você ainda ficou com dúvida. Porque a palavra de Deus é completa. Ele não se deixa enganar, escarnecer. E Ele não nos deixa enganado. Ele nos revela. Basta você buscar. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. E até a próxima reflexão.